Olá a todos vocês. Bom, gente, hoje eu vou dar continuidade àquele trabalhinho das vogais. Na aula passada nós vimos um primeiro da regra antiga de algumas consoantes em hebraico que se passava com valores vocálicos. Eu deixei para vocês também alguns exercícios de vocês pegarem os sinais massoréticos, as vogais A, E, I, O, U, e inserir no alfabeto vocês treinarem. Bom, do que vocês aprenderam na aula passada, nós temos algumas tabelinhas chamadas vogais longas por natureza, vou colocar essa sigla aqui, tá? Nós temos vogais longas por posição e nós temos chamado de vogais breves. Então nós temos vogais longas por natureza, vogais longas por posição e vogais breves. Entre as vogais longas por natureza, nós temos, eu vou colocar uma consoante de apoio para facilitar, para vocês relembrarem, tá? Então, vou colocar essa consoante de apoio, beit. Então, vou colocar aqui para facilitar o aprendizado, tá? Então, vogais longas por natureza, qual que nós temos? Esta forma, esta forma, esta forma e esta forma. Essas são consideradas vogais longas por natureza. As vogais longas por posição, vou colocar aqui também uma consoante de apoio para facilitar. Nós temos esta forma, esta, nós temos o A, o E, o O. Nós temos A, E, O. Vogais breves. Vamos aqui agora. Nós temos esse A. Esse aqui é um E, que eu não ensinei, mas vou ensinar hoje. Nós temos E, nós temos o I. Nós temos essa que é considerada uma vogal breve. E esta aqui também. O que representa o som de cada uma? Vamos ver lá? Então nós temos I, O. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, que eu não apaguei. Agora nós temos as vogais. Quais são? Essa aqui, lembrando, tem um som de I, essa de EI, essa O, essa U, tá? Esses sinais. Vamos colocar a consoante de apoio aqui para facilitar? Pronto. Então nós estamos trabalhando com essa vocalização. Esse sinal, vamos lá, representa A, esse, E, esse, O. A, E, O. Esse aqui representa A, esse é, I, O, e U. Então, nós temos aqui uma tabela das classificações vocálicas, tá? De todos os sinais massoréticos. Nós temos o I, EI, O, U, A, E, O, A, E, I, O, U. Então, todos esses sinais representam esses valores vocálicos. Essa tabelinha. Por que eu estou fazendo essa tabela? Quando nós entrarmos em distinção silábica, aí nas sílabas, quando nós falamos sobre sílabas em hebraico, vai aparecer uma regrinha de chamadas vogais breves, vogais longas por posição e vogais longas por natureza. Então, por isso que eu estou fazendo essa tabelinha aqui, para vocês compreenderem a classificação de vogais breves e vogais longas por posição. Lembra-se, vogal longa por natureza, vogal longa por posição, vogal breve, ou plural, né? Vogais longas por natureza, vogais longas por posição e vogais breves, tá certo? Então essa é a tabelinha. Existe um nome desses sinais vocálicos? Existe, mas eu não vou escrever aqui por quê? Eu não quero poluir e não quero estar utilizando um sistema técnico de aula, tá? Eu quero usar uma didática de um conteúdo mais simplificado. Mas o nome seria Hirikyud, Tseriud, Rolenvav, Shurek, Kametz, Tseret, Rolen, Patar, Segol, Hirik, Kametz Hatuf e aqui nós temos o Kibbutz, tá? Esses são os nomes desses sinais massoréticos, sinais diacríticos. Então nós temos aqui a tabela contendo
todos os sinais diacríticos ou todas as vogais. Bom, agora eu vou passar chamado de vogais mais que breves, ou o pessoal classifica como meias vogais. Vamos tratar com as meias vogais. Então, vou apagar aqui. Essa tabela não está inserida no material didático de vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer? Lógico, vou dar continuidade aqui. Vocês dão pausa aí no vídeo e copiem essa tabela aqui e gravem essa tabela. O que vocês podem fazer? Pegar todos esses sinais diacríticos, todas essas vogais, e fazer aquele exercício com as consoantes do alfabeto, tá? E fora isso, o que vocês podem fazer para exercitar? Criar palavras, tá? Escrever consoantes e colocar os sinais diacríticos e transliterarem para ver a pronúncia se ela está correta ou não. Então vamos trabalhar com as meias vogais chamadas de Shevá, tá? É o nome do que eu vou utilizar. Então você tem no material didático que fala sobre as meias vogais, que é chamado de Shevá, tá? Bom, dentre os Shevá, né, chamado de Shevá, nós temos dois tipos de Shevá. Existe chamado Shevá mudo, existe chamado Shevá, vou colocar aqui, vai, audível, tá? Existem outros termos técnicos que outras pessoas utilizam. Dentre esse Shevá, exemplo de uma palavrinha, essa aqui, ó. Pronto. Aqui, vou colocar esse sinalzinho aqui. Tá vendo esse sinal? Esses dois pontos aqui. Esse aqui já é um Shevá. Eu vou colocar também aqui. Deixa eu ver se eu insiro ou vou inserir ou não. Não. Vamos colocar aqui. Pronto. Esse aqui é o Shevá, esses dois pontos, ó. Não confundir esses dois pontos. Opa, deixa eu colocar em preto. Não confundir esses dois com esse aqui, ó. Ó, esse sinal aqui, ó. Não confundir, tá? Tá vendo? A forma, esse aqui, ó. Esse é o Shevá. O que esse Shevá ele vai representar? Na verdade, o Shevá ele é tido como uma vogal esvaída. Exemplo de uma vogal esvaída numa palavra aportuguesada. Advogado. Não existe a consoante I após a consoante D. Ou seja, quando nós falamos advogado, você vê que na pronúncia advogado dá a entender que existe um I aqui, ó. Como se fosse uma vogal esvaída, advogado. É a mesma coisa a palavra pneu. Também, a palavra pneu é um encontro biconsonântico, né? Igual aqui nós temos um encontro biconsonântico. Aqui é a vogal esvaída. Seria isso o Shevá. No caso do hebraico, seria uma vogal esvaída, conforme existe na palavra advogado e na palavra pneu aportuguesada, tá? No português. Então, se nós lermos aqui, o que representa esta consoante? Essa consoante chama-se Dalet. O que representa um Dalet? Representa um D. Essa vogal, como que eu vou transliterá-la? Eu vou colocar um E pequeno e elevado. Então vai ficar depois aqui, ó. Essa consoante, lembra que ela está sem um ponto. Com o ponto é o Beit, representa o B. Sem um ponto, lembra que acrescenta CH, porém, essa consoante, a sua pronúncia não será mais de B, será de V. Então eu vou colocar um V para ajustar a pronúncia. Aqui nós temos uma vogal. Essa vogal, esse sinal, que vogal que representa? Representa um A. E por último nós temos a consoante Reish. O nome já diz tudo, Reish. O que representa o Reish? Um R. Como fica a pronúncia? Devar. Devar. Então, devar. Devar significa palavra, fala, dito, devar. Então, devar é verbo falar, falar, dizer. Existe peri, que é fruta, que aí as pessoas falam pri. Então, esse Shevá, opa, eu só coloquei o exemplo aqui, mas deixa eu só mudar aqui. Esse Shevá, ele é audível. Esse Shevá, ele é audível. Por que audível? Porque ele é representado na transliteração e o seu som aparece de uma forma fraca, devar, não é? Devar, devar, né? Devar. Sai só apenas o som do D. Existe o Shevá mudo. Qual a diferença entre Shevá audível e Shevá mudo? É que o Shevá mudo, ele não estará no início da palavra.
ele pode estar na segunda consoante de uma palavra, o Sheva mudo. Vou pegar uma palavra de exemplo na gramática de Paige Kelly. Essa é uma gramática que eu vou sugerir para vocês, tá? Tá na bibliografia do material didático, que é essa aqui, ó. Paige Kelly, hebraico bíblico, uma gramática introdutória, utilizada em muitas faculdades. Quando eu lecionava na FAESP, essa gramática eu utilizei. Uma gramática que foi muito bem utilizada na Metodista, na Mackenzie, em tantas outras faculdades. Por quê? Em termos didáticos, é um material muito bom didaticamente. Existem, lógico, outras gramáticas mais técnicas, mais científicas, como Thomas Lambdin, John Muraoka, Gesenius, né? Já são gramáticas um pouco mais complexas do hebraico bíblico. Mas essa daqui é uma excelente gramática. E ele traz exemplos de várias palavras. Uma palavrinha muito interessante, que eu vou colocar aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto, aliança. Vamos colocar aliança aqui. Pronto, aliança. Nós temos aqui, ó. Aqui, ó. Aliança. Olha o que nós temos nessa palavra aliança. Nós temos o Shevá, nós temos um outro sinal massorético, vamos transliterar. Essa palavra é um B, é o Beit, representa o B. O Shevá, o E elevado. Aqui é o Reish, o R. Aqui é uma vogal I. E aqui é a consoante Tet. Ok, Tav, desculpa. Então nós temos Berit. Berit. Parece que é Brit. Alguns pronunciam Brit. Berit. Significa aliança, tá? Então, Shevá audível, que é classificado como uma meia vogal, uma vogal esvaída, estará no início de uma palavra. Isso sempre, tá? Agora, toda palavra que eu for escrever, vou escrever com Shevá? Na verdade, não, tá? Esse é o Shevá audível. O Shevá mudo, na verdade, ele vai aparecer, exemplo. Vamos pegar aqui o Shevá audível e o Shevá mudo. Pronto, vou pegar essa palavra aqui. Pronto. Agora eu vou colocar o sistema massorético. Aqui, ó. Agora, o Shevá, você vê, ele está na segunda consoante de uma palavra. O que acontece? Quando eu sei que o Shevá, ele é audível ou ele é mudo, preste bem atenção, não é uma regrinha que eu vou colocar aqui. Toda vez que você ver esses dois pontos, se ele estiver na segunda consoante de uma palavra e a vogal antecedente for breve, eu passei a tabelinha para vocês aqui, não passei? Vogais longas por natureza, vogais longas por posição e vogais breves, não foi? Foi, beleza. Dê uma olhada na tabela da vogal breve. Veja se esse sinal aqui massorético, esse ponto abaixo da consoante, é uma classificação de uma vogal breve na tabelinha. Se tiver aqui, ó, veja bem, quando você tiver o Shevá na segunda consoante de uma palavra e a vogal antecedente for uma vogal breve, esse Shevá será mudo. O que isso significa? Significa que ele não será representado na transliteração e também não haverá a sua pronúncia. Como ficaria a transliteração? Vamos ver. O que representa essa consoante para o português? Chama-se Yud, representa o Y. Esse sinal massorético representa qual vogal? I. Essa consoante, lembra que na transliteração você vai transliterar como? Sempre começando pela consoante. Então é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, ok? Bom, aí nós temos a consoante Kof, que é um Q. Como esse Shevá, ele é mudo, não haverá nada em sua transliteração. O que você vai fazer? Consoante vogal, como não será representado, você vai pular novamente para a consoante. Então aqui nós temos o Tet, que representa o T. Esse sinal massorético representa o som de O. E essa consoante chama-se lambda e representa o L. O que nós temos aqui? Ictol, ok? Ictol. Então nós temos aqui o Shevá audível, que vai estar no início de uma palavra. O Shevá mudo, ele vai estar na segunda consoante de uma palavra, porém, observe se a vogal antecedente é uma vogal breve. Se a vogal antecedente for uma vogal breve, então trata-se de um Shevá mudo. Até aqui tudo bem? Belezinha. Uma outra regra que existe, ou palavras que existem em hebraico,
É o encontro dos dois chevás. E aí isso confunde algumas pessoas. Se eu tiver dois chevás, qual será mudo e qual será audível? Uma suposição. Vamos supor que aqui nós tivéssemos um outro chevá. O que aconteceria? Nós temos dois. O primeiro continuaria sendo mudo. Por quê? Porque a vogal antecedente é uma vogal breve. E esse segundo seria audível, ok? Deu para compreender o raciocínio? No encontro de dois chevás, o primeiro será mudo, caso a vogal antecedente seja breve, e o segundo audível. Até? Beleza. Vamos ver uma outra, criar um vocábulo aqui. Vamos colocar, deixa eu ver, esta palavra, vamos ver aqui. Pronto. Vamos supor que a vocalização fosse essa aqui, ó. Esta. O que nós teríamos aqui? Nós teríamos dois chevás audíveis. Por quê? Porque esse sinal massorético é uma vogal longa por posição. Tá vendo? A vogal antecedente é uma vogal longa por posição. Não é uma vogal breve. Lembre-se que a regra para que o chevá seja mudo é necessário que a vogal antecedente seja breve. Se for uma vogal longa por natureza, uma vogal longa por posição, o chevá estando na segunda consoante, nesse caso aqui já não é mais mudo, ele é audível. Então nós teríamos o primeiro chevá aqui audível e o segundo chevá, professor, seria mudo? Não, seria audível também. Por quê, professor? Porque ele está iniciando uma nova palavra. Isso eu vou ensinar mais detalhadamente em distinção silábica. Aqui nós teríamos duas sílabas. Na verdade, é classificado uma palavra monossilábica. Por quê? Porque o que constitui as sílabas em hebraico, por não ser aula, mas vou dar uma explicação, é a regra de quantidade de vogais cheias. Então, os chevás, classificados como meias vogais, por si só não constitui sílaba. Eu poderia ter 3 chevás na palavra, senão tem que haver um sinal massorético com uma vogal cheia, pode ser uma vogal breve, pode ser uma vogal longa por posição, uma vogal longa por natureza. Isso constitui sílabas em hebraico. A quantidade de chevás, tá? Sendo ele mudo, sendo ele simples, não constitui sílabas em hebraico. Isso mais detalhadamente eu explicarei na aula de distinção silábica. Então, nesse caso aqui, voltando, como a vogal antecedente é uma vogal longa por posição, então esse chevá ele é audível. E esse segundo também é audível porque está iniciando uma nova palavra. Lógico, aqui eu preciso de outro sinal massorético aqui, tá? Para dar continuidade a uma distinção silábica de 2 sílabas, tá certo? Então está aqui uma explicação detalhada para vocês. Fora esses 2 chevás, nós temos também chamados os chevás composto, tá? Então eu vou apagar aqui. Depois vocês voltem o vídeo para rever esta aula. Então vamos para o chevá composto. Então nós temos o chevá audível, o chevá mudo. Fora isso nós temos o chevá composto. Vou usar uma consoante de apoio. Nós temos esta forma aqui, esta, olha a forma agora. Nós temos esta forma aqui. E nós temos também esta forma aqui, ó. Esses são os chevás composto, tá? Esse aqui vai representar o quê? Esse sinal vai representar o som de A, esse vai representar o som de E e esse vai representar o som de O, tá? Exemplo de uma palavra, vamos escrever aqui, vai. Pronto. Nós temos isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para facilitar. Pronto. Ani. Ani, eu, em hebraico. Ani, eu. Atar, você. Ru, ri, ele, ela. Anarnu, aten, e assim se vai. Depois nós vamos aprender um pouquinho dos pronomes pessoais no hebraico, tá? Ani. Como que eu vou transliterar? Como que eu translitero o Aleph? Sempre pelo sinal do apóstrofo. Esse sinal massorético, a transliteração dele vai ser um A pequeno e elevado, tá? Aí nós temos o N e nós temos o I. Como se a pronúncia fosse Ni. Então, Ani, Ni, Ani. Sai quase unido que o A. Então, essa será a transliteração. Então, esse sinal massorético vai representar um som A. Mas como que eu vou transliterar esse A? Um A pequeno e elevado. Como que eu vou transliterar esse sinal massorético que tem um som de E? Exemplo, onde eu utilizo esse vocábulo?
Alguns utilizam esse vocábulo. Deixa eu escrever de preto aqui. Vamos ver aqui mais algumas palavrinhas que fazem uso do mesmo. Homem, doença. Vamos pegar aqui que todo mundo conhece. Pronto. Aqui, ó. Essa palavrinha aqui todo mundo a conhece. Aqui, ó. Ó. Pronto, inseri aqui, ó. Olha o sinal maçorético aqui, ó. Elohim, Elohim. Então, na palavra Elohim, nós temos esse aqui, ó, o Shevá aqui, ó. Nós temos o Shevá composto. Aqui nós temos um sinal de O, outro sinal maçorético, e aqui o som de I. Elohim, Deus ou deuses, né? É a tradução. Então, nós temos essa forma. E uma outra palavra que existe é essa palavrinha aqui, utilizando também o Shevá composto. Essa palavra. Pronto, essa daqui. Que essa palavra nós temos o significado de doença. A palavra holy. Aqui o sinal maçorético também. Aqui outro sinal maçorético. Então nós temos a transliteração dessa aqui. CH, nunca pronunciar o som de chá. O O elevado, o L e a vogal I. Holy. E aqui, como nós transliteraríamos, nós temos a transliteração do Aleph. Aí essa vogal, um E elevado. Aí nós temos o L. Nós temos a vogal O. A consoante H. A vogal I. E a consoante M. Elohim. Ok? Então nós temos aqui os Shevás composto. Então nós temos o Shevá audível, são os dois pontos que vocês viram. Nós temos dentro do Shevá, sim, o Shevá mudo e o Shevá composto. Aqui nós terminamos essa questão dos, vamos colocar, dos sinais vocálicos maçoréticos desenvolvidos pelos maçoretas. Isso auxilia. Existem regras? Existem. Em hebraico existe regra para tudo. Porém, o curso não é para eu explicar, detalhar todas as regras dos porquês, né? Porquês existe o Shevás audível, Shevá mudo, Shevá composto. Então, existe regra para tudo. Mas só para vocês, por que eu estou utilizando isso? Para pronunciar o hebraico. Por quê? Vocês vão ler o texto da Bíblia hebraica e vão encontrar palavras escritas. Se você não souber qual o valor vocal que representa, como que você vai fazer a leitura do texto em hebraico, tá certo? Então, é isso que nós temos. E aí, o que acontece? Na apostila de vocês, dos vocábulos que eu passei para vocês, existem alguns nomes que utilizam o Shevá mudo. Eu vou utilizar até um outro vocábulo aqui na lousa. Vamos lá. Exemplo de mais um vocábulo que faz uso do Shevá. Vocábulo bem conhecido é isso aqui, ó. Vou colocar aqui agora. Olha aqui, ó. Pronto. Dá para ver aí? O que nós temos aí? Será que você já consegue pronunciar esse vocábulo? Vamos transliterar? Lembre-se, você sempre vai transliterar da direita para a esquerda, ou seja, a leitura, ler e escrever da direita para a esquerda, a transliteração da esquerda para a direita. Então vamos começar, lembre-se, sempre começar consoante, vogal, ok? O nome dessa consoante chama-se Yud. O que representa Yud? Tudo bem, por mais que eu esteja pronunciando o som de I, ele representa o Y. Vamos colocar o Y. Esse sinal aqui abaixo da consoante representa qual valor vocálico? Ah, professor, acredito que é o I. Isso é o I. Essa consoante aqui, ó, o ponto está do lado esquerdo. Representa qual consoante? Ah, professor, do lado direito é o Shin, que é o SH. Essa aqui com ponto do lado esquerdo é o S, ok? Aí esse Shevá aqui, ó, esse Shevá, ele é mudo ou ele é audível? Ou seja, ele vai aparecer com um E pequeno elevado ou não na sua transliteração? Veja bem, o Shevá está na segunda consoante de uma palavra. Se ele está na segunda consoante de uma palavra, qual é a regra? Ele é audível, ele é mudo? Depende. Depende do que, professor mesmo? Depende da vogal antecedente. Essa vogal antecedente, veja na sua tabelinha, ela é uma vogal breve ou é uma vogal longa por posição? Esse sinal maçorético dá-se o nome de Hirek.
Se você observar na sua tabela, é uma vogal breve. Então, se é uma vogal breve e o Shevá está na segunda consoante de uma palavra, a vogal antecedente ela é breve, então esse Shevá ele é mudo. Lembre-se, se ele estiver na segunda consoante de uma palavra e a vogal antecedente aí for uma vogal longa, aí ele vai ser um Shevá audível. Aí vai aparecer um E pequeno e elevado na transliteração. Porém, se ele estiver na segunda consoante de uma palavra, a vogal antecedente é uma vogal breve, então ele vai ser um Shevá mudo. Portanto, esse sinal não vai aparecer aqui na transliteração. Então eu pulo daqui e vou para cá. Que consoante que é essa? Chama-se reish. E o reish representa o quê? Um R. Ok. Essa consoante aqui, lembre-se os senhores, como eu ainda não expliquei a distinção silábica, portanto os senhores tomarão esse sinal com som de A e não de O. Quando eu fizer a distinção silábica, aí vocês saberão, tá? Então aqui é um som de A. Aí nós vamos para esta consoante agora. Como que eu represento o Aleph? O sinal apóstrofo. Já o transliterei. Agora eu vou para essa vogal. Esse sinal maçorético representa qual valor vocálico? O som de E. E por último, vou para a consoante Lamed, que o Lamed representa um L. Qual o nome que eu tenho? Israel. Israel ou Israel, como todo mundo conhece. Então, Israel é assim que se escreve Israel. As consoantes e os sinais maçoréticos. Então, eu transliterei e sei como pronunciar Israel. Ok? Fácil, não é fácil? Não há bicho de 7 cabeças. Então, lembrando, senhores, que nós temos o Shevás audível e o Shevá mudo. Vamos colocar novamente aqui. Então, nós temos, deixa eu colocar, isso, vou colocar esta consoante de apoio. E depois vou colocar esta consoante aqui de apoio, que é o Aleph. Essa é a forma que eu escrevi o meu Aleph. Então, nós temos o Shevá audível, temos o Shevá mudo, esteticamente a mesma forma, porém, cada um com as suas regrinhas. Aí nós temos esse aqui, nós temos esta forma aqui, e nós temos esta forma aqui, ok? Nós temos Shevá audível, Shevá mudo, nós temos aqui, chama-se Hatef Pata, Hatef Segol e Hatef... Hatef Pata, Hatef Segol, Hatef Kametz, ok? Só que esse aqui sempre terá o som de O, tá? Nunca terá som de A. Essa forma aqui, ó, nunca terá som de A. Sempre terá som de O. Então, essa forma aqui terá som de O, essa aqui o som de E, som de A, um audível e o outro Shevá, ele é mudo. Bom, aqui está uma regrinha das vogais para vocês. Bom, senhores, terminando essa questão das vogais, como eu coloquei a tabelinha para vocês, eu vou trabalhar com os senhores agora com aquele sinal que nós aprendemos, que era esse sinal aqui, ó. Esse aqui, ó. Lembra desse sinal que vem em 6 consoantes? Os senhores lembram, né? Lembram que às vezes essas mesmas consoantes, elas podem vir sem esse ponto dentro. O que que acontece, senhores? Existem algumas palavras em hebraico que, fora essas consoantes, também vem com um ponto dentro. Nós podemos encontrar um lamed com um ponto dentro, um men com um ponto dentro, um nun com um ponto dentro, o samer com um ponto dentro. Vai ser a mesma equivalência que essas? Não. É onde que eu vou explicar agora. Em hebraico, nós temos 2 tipos desse sinal diacrítico. Esse sinal, apenas nessas consoantes, que é o Beit, o Gimel, Dalet, o Kaf, o Pei e o Tav, tá? Chama-se Dagesh Leni. Já no Lamed, o Men, no e o Samer e outras consoantes vão chamar de Dagesh forte. Agora vocês vão aprender um pouquinho disso aqui. Professor, agora parece que está complicando um pouquinho a aula. Então, enquanto estava na alfabetização, então, ainda continuo na alfabetização, tá? Mas daqui para frente nós vamos entender melhor algumas regrinhas. Então eu vou escrever aqui o Dagesh Leni e o Dagesh forte. Vamos lá. Então nós temos aqui o Dagesh Leni, ou Dagesh suave. E aqui nós vamos ter o Dagesh forte. O Dagesh Leni, ele vai aparecer B, o Gimel, Beit Gimel, Dalet, Kaf, o Pei e o Tav.
Então, o que vai ser? No início de uma palavra, eu insiro esse ponto. O que acontece com essas consoantes se estiverem sem um ponto? Lembra? Se acrescenta-se o H. Lembra os senhores disso, para os senhores não esquecerem. E o que vai acontecer? Dentre essas 6 consoantes, algumas alterarão a sua pronúncia. A primeira, que de beit será veit, o gimel será G, o dalet D, o kaf será um som de raf, de R, o pei será fei, com F, e aqui T. Então nós temos que alterar a pronúncia apenas 3 dessas. O que acontece? Às vezes, senhores, uma dessas consoantes que nós chamamos de begad e kefat, pode ter um dagueche forte. Também existe, utiliza-se a regrinha das tabelinhas das vogais longas por natureza, vogais longas por posição e vogais breves. Exemplo, nós podemos encontrar, vamos ver aqui, nós temos o Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet, nós temos o Re, o Vav, o Zain, o Tet, o Yud, o Lamed, o Men, o Nun, o Samer, o Tsadei, o Kof, o Sin, o Shin. Essas consoantes podem vir assim, ó. Vou até colocar aqui, ó, como que pode surgir em um vocábulo em hebraico, tá? Aqui. O que ocorre? Se você ver qualquer uma dessas consoantes com um ponto dentro, o que esse ponto fará com essa consoante? Fará que essa consoante ela seja reduplicada. Essa consoante ela será reduplicada. Exemplo de vocábulos, só que o que acontece? No material didático de vocês não contém a questão do dagueche, tá? Não contém o dagueche. Então eu vou utilizar aqui alguns vocábulos que tem esse dagueche forte, tá? Então vamos pegar aqui algumas palavras e vamos explicar se ele é lene ou se ele é forte. Vai ficar claro para os senhores. Exemplo, aqui, pronto, um pronome, atar. Vamos lá. Vou explicar aqui para os senhores. Exemplo, esse vocábulo aqui, ó. Preste bem atenção num detalhe interessante. O que vai acontecer? Olha só. Ó, nós temos essa consoante, ela está aqui. Ok. Aí vem a pergunta. Eu falei que dessas 6 consoantes, elas podem ter essa regrinha aqui, ó, da reduplicação. Quando é, professor, que eu saberei que uma dessas 6 consoantes, esse sinal aqui, não é o dagueche lene, ou seja, é o sinalzinho o qual não reduplica a consoante. Como eu saberei que dentre essas 6 consoantes está na regra do dagueche forte? Igual nós temos essa consoante aqui, ó. Nós temos o TAV, que faz parte das begad e kefat, ou das consoantes com ponto é uma coisa, se um ponto altera, acrescenta-se o H na transliteração e alguma dessas consoantes altera a pronúncia. Como eu saberei que essa consoante não é esta regra, e sim essa regra? Sabe como? Olhando a vogal antecedente também. Se a vogal antecedente for uma vogal breve, este ponto aqui não é mais um dagueche lene, se trata de um dagueche forte. Então, esse T está sendo reduplicado. Na transliteração, eu poderia reduplicá-lo aqui. Isso aqui é interessante na distinção silábica. Por quê? Porque aqui eu teria uma sílaba fechada. Uma sílaba fechada por quê? Porque eu estou reduplicando uma consoante e a vogal antecedente é uma vogal breve. Então, eu estou tendo aqui uma sílaba fechada átona. E numa sílaba fechada átona, eu tenho uma vogal antecedente e uma vogal breve. E esse tab estaria iniciando uma nova sílaba na palavra. Isso nós aprenderemos com mais detalhes quando chegar em distinção silábica. Professor, ensine uma palavra a encontrar qualquer uma dessas essas consoantes aqui com ponto. Veja bem, gente. Essas consoantes com ponto vai ser reduplicada. E pode observar que a vogal antecedente ela vai ser uma vogal breve. Vou pegar uma outra palavrinha aqui que não utiliza a regra ali. Vamos lá, mishpat, ponto. Mishpat. Vamos lá. Deixa eu ver como está sendo escrito esse vocábulo. Mishpat. Pronto. Opa, faltou a consoante shin aqui. Vamos lá. Opa.
mishpat. Pronto. Nós temos aqui, agora vamos inserir os sinais diacríticos. Nós temos isso aqui, ó. Pronto. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. O que nós temos aqui, senhores? Nós temos 2 pontos. Né? 2 pontos. Estou criando 2 pontos nessa palavra. Esse Shevá, veja bem, aqui é uma outra regrinha do hebraico. Esse Shevá, professor, ele será audível ou ele será mudo? Eu criei essa palavra colocando um dagueche aqui, ó. Um dagueche forte. Eu estou reduplicando essa consoante. Logo, esse Shevá, ele já não vai ser mais mudo. Professor, mas o senhor explicou que se a vogal antecedente for uma vogal breve e o Shevá estiver na segunda consoante, ele será mudo. E agora o senhor está falando que ele aqui agora, ele é audível? Ele é audível. Por que ele é audível, professor? Como eu estou reduplicando esta consoante, então eu estou fazendo que esse Shevá inicie uma nova palavra, inicie a nova sílaba. Por isso que enquanto não entrar em sílaba, isso é tudo destrichado, é tudo resolvido. Mas aqui então nós temos uma vogal antecedente breve. Por quê? Porque a primeira sílaba ela está sendo reduplicada, ela vai fechar essa primeira sílaba. Aqui vai iniciar uma nova sílaba. E aqui eu estou iniciando uma palavra com uma outra sílaba. Professor, mas aqui eu tenho um ponto, esse é um dagueche forte? Não, não é um dagueche forte. Por que não é um dagueche forte? Porque eu estou tendo um Shevá aqui. Logo, gente, essa palavra de forma originária, não existe esse ponto aqui, tá? Não é reduplicado. Eu redupliquei só para vocês saberem o que acontece. Agora aqui. Agora, como ele não está sendo reduplicado, esse Shevá ele é mudo. Então eu tenho a primeira sílaba aqui, a vogal ela é breve, o Shevá é mudo e aqui inicia a nova sílaba. Essa é a palavra da forma correta. Ela é escrita desta forma aqui, mishpat, ok? Porém, eu redupliquei aqui só para vocês verem que um ponto inserido em uma consoante, qualquer uma dessas, eu tenho que prestar atenção na vocalização e na distinção silábica. Como ainda não ensinei distinção silábica, não adianta eu colocar muitas regras, senão vocês não compreenderão. Bom, o que eu faria aqui agora? Voltando, quando vocês verem essas consoantes, olha bem a tabelinha aqui, ó, tá? Por que eu coloquei o exemplo dessa consoante? Para vocês saberem que fora esse ponto, que essas consoantes no início de uma palavra recebe esse ponto, eu tenho que tomar cuidado, que nem sempre esse ponto aqui vai ser um dagueche lene, ele pode ser um dagueche forte, ou seja, ele pode fazer que essas consoantes aqui sejam reduplicadas. E quando é que uma dessas 6 consoantes entrarão nesta regra aqui, ó, do dagueche forte? Quando? Quando a vogal antecedente de uma dessas 6 consoantes for uma vogal breve. Então vocês pegam a tabelinha aqui, eu passei, e veja, a vogal antecedente, ela é breve ou ela é longa por posição ou longa por natureza? Se for uma vogal breve, logo então, o ponto inserido, o ponto diacrítico inserido dentro de uma dessas 6 consoantes, que alguns conhecem como a regra do Begad Kefat, não será um dagueche lene esse ponto, será um dagueche forte. Tá certo? Compreendido a aula de hoje? Então está aí mais uma aulinha acerca da regra da vocalização. E eu vou fazer o quê? Colocar alguns vocábulos aqui para nós identificarmos qual que é reduplicado e qual não é reduplicado. Então vocês vão tomar nota aí. Vou colocar as palavrinhas e nós vamos saber qual que é forte e qual que não é forte, tá certo? Vamos lá então. Vou colocar aqui algumas palavrinhas aqui. Esta palavra não estou colocando em cor azul para vocês poderem identificar qual que é lene e qual que é forte, tá?
Pronto, aí. Aí está na lousa. Então, o que vocês fazem? Lógico, vocês vão copiar esses vocábulos e vamos identificar desses vocábulos aqui, qual que está utilizando o ponto inserido que reduplica a consoante ou não. Bom, no primeiro vocábulo, aqui está iniciando a palavra, logo não vou reduplicar essa consoante. Toda vez que eu tiver uma daquelas 6 consoantes iniciando uma palavra, não faço reduplicação, tá? O caso está aqui, ó, gibor. Nós temos um ponto aqui inserido. Aí vem a perguntinha. Eu reduplico ou não? É reduplicado ou não? Por quê? Olha só, a vogal antecedente é o quê? É uma vogal breve. Se é uma vogal breve, eu terei que reduplicar esta consoante. Portanto, esse ponto aqui não é um dagueche lene, é um dagueche forte, tá? Então aqui nós temos um dagueche forte. E aqui nós temos um dagueche lene. Esta palavrinha aqui, ó, biber. Aqui nós temos uma das 6 consoantes, está iniciando a palavra, então isso aqui se trata de um dagueche lene. Aí nós temos a consoante beit aqui, novamente a consoante beit. Nós temos um sinal massorético aqui. Só que esse sinal aqui, ó, é uma vogal classificada uma vogal breve. Então essa consoante, esse ponto aqui, é também um dagueche forte. Por que é um dagueche forte? Porque está antecedendo uma vogal breve. Aqui, ó, nós temos um sinal. Ó, o que nós temos? A consoante num. Pode ver que a consoante num, ela já, por si só, tendo um ponto, não fazendo parte das begad, kefat, ou seja, do beit, do gimel, do dalit, do kaf, do pei e do tav, ela se trata de um dagueche forte. E para atestar que esse ponto aqui dentro trata-se de um dagueche forte, basta observar a vogal antecedente, é uma vogal breve. Então aqui nós temos um dagueche forte. Esse vocábulo é a mesma coisa, nós temos o yud aqui, e dentro do yud nós temos um ponto. Se nós temos um ponto dentro do yud, aqui ó, nós temos um sinal massorético. Esse sinal massorético se trata de uma vogal breve. Então, esse ponto aqui dentro também é um dagueche forte. Hayá. Aqui, ó, nós temos um ponto dentro do kaf, só que o kaf está iniciando a palavra. E pelo kaf estar iniciando a palavra, aqui nós temos um dagueche lene, que está no início da palavra. Aqui nós temos a consoante samer. E a consoante samer tem um ponto dentro. Aqui se trata de um dagueche o quê? Forte. Por que ele é forte? Além de estar numa consoante que não faz parte de nenhuma das begades kefats, nós temos a vogal antecedente, é uma vogal breve, o hirik. Então aqui trata-se de um dagueche forte. E essa palavrinha aqui? Nós temos um ponto aqui e um ponto aqui. E nós temos também aqui um shevá. Esse shevá, ele é audível, ele é mudo. Audível, por que ele é audível? Porque está iniciando a palavra. Nós não temos nada aqui que lhe antecede. E esse dagueche é um dagueche lene, porque está no início da palavra. Aqui nós não temos o ponto, tá vendo? T, aqui sem um ponto fica o som de F. Tefila. Tefila. E esse shevá aqui, ele é esse dagueche, ele é lene ou é um dagueche forte? É um dagueche forte. Por quê? Primeiro que a consoante lamed não faz parte daquelas consoantes classificadas como begad kefat. E a vogal antecedente aqui é uma vogal breve. Então, esse dagueche, ele também é forte. Ou seja, gente, lógico, olhando à primeira vista, não é algo tão simples, mas, conforme sendo estudado, se torna fácil o aprendizado. É daqui que nós sabemos o que é vogal breve, o que é vogal longa. E é isso porque ainda nós não entramos em distinção silábica, porque em distinção silábica dá para nós observarmos melhores os detalhes dessa regra entre o dagueche lene e o dagueche forte. Isso aqui é complicado quando a pessoa lida com o quê? Com essa aqui, ó, com beit, né? Com beit, com o beit, ou seja, as begad kefat. Por quê? As begad kefat, elas têm um ponto. E às vezes quando não está no início da palavra, que se torna fácil, igual no caso aqui, ó, está no início da palavra, início da palavra, o início da palavra e o início da palavra. A pessoa sabe que é lene. As pessoas se complicam quando uma das begad kefat estão no meio da palavra. Estão com o ponto dentro. Aí a pessoa não sabe se o ponto ali, ou seja, o sinal diacrítico é um dagueche lene ou é um dagueche forte. Para saber se nenhuma das begad kefat, o dagueche lene ou o dagueche forte, basta observar o quê? A vogal antecedente.
Se for uma vogal breve, lógico, para isso você precisa ter a tabela de vogais, tá certo? Você tem que saber o que é vogais longas por natureza, vogais longas por posição, vogais breves e meias vogais, que são o chevás audível, o chevá mudo e o chevás composto. Se você tiver dentro da tabela de vogais breves, as vogais breves não são as meias vogais, que são os chevás, tá? Vogais breves, a tabelinha que vocês têm aí, vocês sabem quais são as vogais breves. Então, olha a vogal antecedente. Se houver uma vogal breve, então uma das 6 consoantes, quais são as 6 consoantes que traz a classificação da Begad Kefat? Novamente, o Beit, o Gimel, vamos lá, aqui o Dalet, o Kaf, o Pei e o Tav. É aqui que as pessoas se complicam. Quando uma dessas consoantes aparece no meio da palavra e com um ponto dentro, as pessoas não sabem se o ponto é um daguesh line ou um daguesh forte. Para saber se um desses pontos aqui, numa dessas 6 consoantes, é um daguesh forte, basta observar aqui, senhores, ó, a vogal antecedente aqui nesse caso, ó, tá vendo? Nesse caso, aqui já é forte, porque não faz parte de uma das Begad Kefat, não faz parte de uma das Begad Kefat, também não faz parte, também não faz parte. As que não fazem parte da Begad Kefat tem um ponto dentro, se trata de um daguesh forte, com exceção da consoante, aqui, ó, eu vou só inserir aqui, tá? Aqui, ó. Isso aqui, ó, nessa consoante no final da palavra, senhores, não está se tratando de um daguesh forte. Aqui já se trata de um mapik, ou alguns conhecem como mapipik, ok? Então, aqui. Só para os senhores terem noção que aí já é uma outra regrinha do hebraico bíblico. Então, olá a todos vocês. Bom, gente, hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre distinção silábica. Mas uma questão que eu quero deixar aqui de suma importância é o seguinte: o hebraico ele contém muitas regras, mas para o objetivo do curso, qual é o objetivo? O objetivo é que você consiga ler o texto da Bíblia hebraica, né, o texto da Bíblia hebraica, traduzir, mas também ter o reconhecimento das questões gramaticais, ou seja, o que é um verbo, o que é uma preposição, o que é uma conjunção, o que é um advérbio, um substantivo, o que é um artigo. Então é de suma importância aprender algumas regras gramaticais. Porém, a distinção silábica, que é a aula que eu vou estar aqui lecionando, isso não é de suma importância para ler e traduzir textos da Bíblia hebraica. Mas eu estou inserindo isso porque algumas pessoas já têm um certo conhecimento e desconhecem algumas regras e quer saber por que disso ou por que daquilo. Então é por isso que eu venho passando algumas questões meio, vamos dizer assim, um pouco que maçantes, né? Então, tabela de vogais, vogais isso, vogais aquilo, sílaba aberta, sílaba fechada, que será a aula de hoje. Para algumas pessoas, elas gostam, mas para aqueles que querem apenas saber ler a Bíblia hebraica, traduzir e saber o que é a questão gramatical, e saber utilizar um dicionário em hebraico, lógico, professor Fábio, o senhor conhece todo o vocábulo hebraico? Lógico que não. A mesma coisa, eu sou um brasileiro. Eu não conheço todo o vocábulo português, né? Todos os vocábulos que existem no dicionário em português. A mesma coisa é o hebraico bíblico. Algumas pessoas, pô, professor, o senhor não sabe o que significa tal palavra em hebraico? Aí eu falo, pô, você sabe o que significa tal palavra em português? Não, eu não sei, professor, então. Você, por ser brasileiro, não sabe. Eu também, por não ser judeu, não ter nascido até mesmo um judeu. Nem todas as palavras eles conhecem. E a gramática é a mesma coisa. Nem todo judeu conhece a estrutura gramatical. Por quê? Porque isso é necessário fazer um curso de letras. Assim como nós temos no nosso país, nós temos o curso de letra português. Mas para que conhecer o português? Conhecer a estrutura da língua portuguesa. A mesma coisa é o hebraico. Então é conhecer a estrutura gramatical do hebraico. Então a aula de hoje eu vou estar falando sobre distinção silábica. E para isso, eu vou voltar aqui na lousa, colocar a tabelinha novamente das vogais que eu tinha inserido na aula anterior para você compreender essa estrutura de distinção silábica, tá? Bom, então o que acontece, gente? Existe uma tabela chamada de vogais cheias, tá? Vogais cheias. Essas vogais cheias, o que está incluso nessas vogais cheias? As vogais longas por natureza, as vogais longas por posição e as vogais breves, tá? Então, aqui nós temos chamado as vogais cheias, que inclui vogais longas por natureza, vogais longas por posição e vogais breves. Por que vogais cheias, professor? Porque existe as meias vogais. E o que vai constituir as sílabas em hebraico é a quantidade de vogais
cheias que existem, e não as meias vogais. Dentre as vogais cheias, as vogais longas por natureza, eu vou usar o canetão preto, não vou fazer a distinção dos sinais maçoréticos, porque vocês isso tem da aula anterior. Então nós temos esse sinal aqui, nós temos esse sinal aqui, nós temos esse aqui e nós temos esse aqui. Então, essas vogais, ou esses sinais maçoréticos inseridos nessa consoante, que é o beit, são classificados como vogais longas por natureza. Vogais longas, opa, deixa eu só colocar aqui, vogais longas por natureza, pronto. E nós temos as vogais longas por posição, que eu vou colocar aqui daqui a pouco. Então, esse sistema maçorético é um sistema maçorético antigo, onde essas duas que é uma consoante, né, Yud e o Vav, eles se passavam por valores vocálicos. Isso dei na aula sobre a vocalização, a regra antiga que eu passei para vocês. Então, eles fizeram o uso da consoante, se passava por valor vocálico, e inseriram os sinais diacríticos, tá? Então, ficou classificado vogais longas por natureza. As vogais longas por posição, que nós temos aqui o kametz, nós temos o tsere, que é o nome, né, dos sinais diacríticos, nós temos o rolen. E as vogais breves, nós temos o pata, nós temos o hirik, nós temos o segul, nós temos o kametz hatuf e nós temos o kibbutz, tá? Então, o que acontece? Se uma palavra em hebraico houver qualquer um desses sinais diacríticos, isso vai constituir uma sílaba em hebraico. As minhas vogais que nós temos, vou utilizar o aleph como apoio, nós temos o sheva audível, nós temos o sheva mudo, nós temos o hatef pata, nós temos o hatef segul. Opa, deixa eu colocar aqui mais ao lado, para não complicar. O hatef segul e o hatef, pronto, está aqui, senhores. Então, esses são considerados as meias vogais. Então, o que acontece? Se uma palavra em hebraico, né, qualquer vocábulo, lógico que isso não existe, mas uma suposição, houvesse apenas isso daqui, eu não teria nenhuma sílaba ali inserido dentro daquele vocábulo, tá? Então, voltando, então a quantidade de sílabas em hebraico é constituído por vogais cheias e não por meias vogais. Dentre as vogais cheias, nós temos vogais longas por natureza, vogais longas por posição e vogais breves, ok? Então, isso aqui é a tabelinha, eu já passei na aula anterior, mas só para relembrar, tá? Que eu não fiz essa distinção. Minhas vogais e vogais cheias. Então, eu vou apagar, vou inserir alguns versículos bíblicos aqui. Nós vamos treinar um pouquinho de tradução, transliteração, e daí nós vamos fazer distinção silábicas, tá? Então você preste bem atenção, armazena essa tabelinha, decora essa tabela de sinais diagnósticos, não precisa ser hoje, né? Então você vem, com o tempo você vai decorando, é essencial, é essencial saber o quê? Do que representa cada um desses sinais maçoréticos, tá? Isso você deve saber realmente. Exemplo, esse sinal representa o I, esse aqui o EI, só para relembrar, esse o O, esse o U, esse aqui o A, esse o E, esse o O, esse o A, esse o I, esse o E, esse o O, esse o U. Aqui, se for audível, aquele E pequenininho, né, elevado na transliteração, esse aqui não aparece na transliteração, esse aqui será o A pequeno elevado, esse aqui o E pequeno elevado, esse aqui o O pequeno elevado. Na transliteração é isso que vai estar representando. Professor, mas eu quero saber entre esse sinal, que é o mesmo que esse aqui, parece que esse tem um som de A como vogal longa por posição, e esse tem um som de O como vogais breve, professor. Deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara para os senhores. Não há necessidade de se preocupar se é A ou se é O, porque são poucos os casos no texto da Bíblia hebraica onde aparece o kametz hatuf, ou esse sinal, com o som de O. Tá? Agora deixar uma coisa bem claro, esse sinal aqui, ó, ele não tem um som de AU, tá? Isso aí não existe, tá? Pode ficar despreocupado, qualquer gramática que você utilizar, até mesmo de Gordon, que eu tenho até um vídeo no YouTube sobre isso. Gordon, ele deixa bem claro que esse sinal aqui pode representar o AU, O, dependendo da distinção silábica. Tá certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sílabas, tá? Então vamos apagar aqui. Espero que você tenha anotado essa tabela desde a aula anterior. Então vamos falar um pouquinho de sílabas, tá? Então a aula de hoje é sobre sílaba.
sílabas, tá certo? Bom, eu vou colocar um versículo bíblico para vocês treinarem a transliteração, a tradução, e vou mostrar o que é importante nesse curso de hebraico. Um versículo que todo mundo conhece, o versículo de Gênesis. Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui. Vamos ver se caberá. Vamos lá então. Todo mundo conhece esse versículo. Acho que cabe aqui. Vamos ver se caberá aqui. Coube. Pronto, está aí, senhores. Acho que muitas pessoas conhecem esse versículo, essa expressão, só aqui que é esse sinal aqui. Pronto, só para fazer uma correção. E aqui tem um sinalzinho, vou até colocar aqui, pronto. Então nós temos o primeiro versículo do Gênesis, lógico, nós escrevemos da direita para a esquerda, lemos da direita para a esquerda também. E a transliteração você sempre fará da esquerda para a direita. Apesar que acho que eu vou colocar em partes esse versículo, porque senão não haverá espaço aqui para poder fazer a transliteração. Então, vamos começar com o primeiro vocábulo, e aí a gente faz a leitura da transliteração. Como que nós faríamos a transliteração? Lembra? Sempre começando pela consoante. Então, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Não se esqueça disso. Então, primeiro a consoante. Observe aí o seu alfabeto e veja o que representa desta forma aqui para o português. O que representar, professor? Representa um B. Ok, então coloque o B. Esse Shevá aqui da aula anterior, lembra? Ele está iniciando a palavra. Se ele está iniciando a palavra, então esse Shevá ele é audível. Se ele é audível, o que ocorrerá na transliteração? Então eu vou inserir um E pequeno e elevado aqui. Depois nós temos uma consoante aqui. Que consoante que é essa? Ah, professor, eu acredito ser ureixe. Se é ureixe, representa o quê? Pelo nome já dá para saber. Representa o R, professor. E esse sinal abaixo do ureixe representa o quê? Ah, professor, representa o E. Beleza? Coloca o E aqui. E o Aleph? Como é que eu translitero o Aleph? Ah, professor, é aquele sinalzinho que eu esqueci o nome. Ah, é o apóstrofo, professor. Então você vai colocar o apóstrofo aqui. E se fosse um AI, como você faria, o apóstrofo também. Porém, inverso, tá? Então seria assim, beleza? Sendo o Aleph, então desta forma, e um AI ao contrário. Depois nós temos essa consoante. Preste bem atenção nesse ponto. Quando está do lado direito, representa o quê? SH ou S? Bom, professor, vou verificar aqui na tabela. Não, professor, estou vendo aqui na tabela do alfabeto, representa o SH. Se fosse o ponto do lado esquerdo, seria o S, professor. Então, você vai colocar o SH. Aí aqui nós temos aí onde as pessoas confundem-se muito. Qual é a confusão que as pessoas têm? Professor, e agora? Eu fico apenas com esse sinal, né, como um valor vocálico, e aqui uma consoante. Lembra? Para que aqui seja uma consoante, o que é necessário? É necessário que haja aqui embaixo um sinal diacrítico. Caso houvesse um sinal aqui, então nós teríamos aqui consoante vogal, consoante vogal. Como não há nada aqui abaixo ou aqui em cima, então isso aqui constitui um sinal diacrítico, ou seja, um sistema massorético vocálico. Em qual o sinal que é esse? Que vocalização representa? Representa o I, professor. Aí nós temos o T no final, está sem o ponto. Está sem o ponto, o que você vai fazer? TH. O que nós temos aqui? A pronúncia Bereshit, alguns pronunciam Breshit. Então, Bereshit, né? Que todo mundo conhece. Aí agora nós vamos fazer a distinção silábica. Agora, para que serve? Eu vou voltar um pouquinho antes de eu fazer a distinção silábica. Para que serve a transliteração? Enquanto você não decorar o alfabeto e os sinais massoréticos, você vai precisar transliterar para saber que pronúncia que existe aqui. Pronúncia não é tradução. Então a transliteração, isso aqui é transliterar para o português, caracteres latinizados. Isso serve para você saber como pronunciar esse vocábulo. Uma vez que você decorou o alfabeto, decorou todo o sistema massorético e já sabe ler fluentemente,
não há mais necessidade de usar a transliteração, tá? Então, por enquanto, eu vou usar transliteração para vocês saberem como fazer, tá? Como ter a segurança na pronúncia do vocábulo. Então, nós temos Bereshit. Bom, o curso, qual é a finalidade? O curso é para você saber o que é esse vocábulo aqui. Você chega na Bíblia Hebraica, o que nós temos aqui? Esse vocábulo é constituído pelo quê? Nós temos uma preposição aqui e um substantivo. Então, o curso é justamente para você saber que isso se trata de uma preposição. Qual a tradução dessa preposição? A tradução dessa preposição é em. Professor, mas nós temos no português o no. Para que existisse esse no português, o que é necessário? O que esse no? Esse no é a construção do quê? Está a construção da preposição em, mais o artigo masculino singular, em mais o, que é igual a no. Só que aqui nós não estamos tendo o artigo aqui. Isso nós aprenderemos também no curso, como identificar o artigo em um vocábulo em hebraico. Então, por enquanto, só para vocês entenderem que essa preposição significa em. E aqui vem o substantivo, que na verdade nós temos aqui o sufixo, tá? Isso aqui é um sufixo. Essa junção com isso é um sufixo que sobra o radical, que o reish, o aleph e o shin é o radical da palavra. Isso é um pouquinho mais complexo, tá? Que o radical rosh é cabeça, líder, chefe. Então isso muda um pouquinho quando você distingue a análise gramatical do vocábulo, você vai ver um outro sentido totalmente diferente do que nós temos nas traduções em português. Bom, mas a preocupação de hoje não é análise gramatical, isso futuramente nós faremos. É fazer a distinção silábica, quantas sílabas há nesta palavra. Bom, vou apagar aqui a transliteração e vamos identificar quantas sílabas há neste vocábulo. Lembro, senhores, que o que constitui as sílabas em hebraico é a quantidade de vocais cheias. Não se esqueça desse detalhe. Não é a quantidade de meias vogais, é a quantidade de vogais cheias. E dentre as vogais cheias nós temos as vogais longas por natureza, vogais longas por posição e as vogais breves. Bom, visualizando esta palavra, este vocábulo, nós temos aqui esse primeiro sinal. Esse primeiro sinal, esse shevá, ele se trata de uma meia vogal, portanto, não constitui sílaba aqui. Aqui eu já tenho uma vogal cheia, que é o tsere, né, o nome desse sinal diacrítico. Aqui constitui uma sílaba. Professor, então aqui não constitui sílaba, aqui constitui, então eu faço a distinção silábica aqui. Veja bem, vamos supor se eu faço a distinção silábica aqui. O que está acontecendo? Eu tenho o aleph iniciando uma nova sílaba. Se aqui eu já fiz a distinção da primeira sílaba, aqui eu estou caracterizando a segunda. Só que, se eu colocar que aqui inicia a nova sílaba, o que falta aqui embaixo? Ou seja, eu não posso ter o aleph, na verdade, sem nenhum sinal massorético, sem nenhuma vogal, vamos colocar nessa língua bem simplificada, né? Se eu estou começando com aleph, era necessário que houvesse aqui o quê? Uma vogal. Se não há uma vogal, eu não posso iniciar nova sílaba aqui no aleph. Aí está um detalhe onde as pessoas se esquecem. Então, o que nós temos aqui? Então, nós teríamos a primeira sílaba após o aleph. Aqui eu teria a primeira sílaba. Professor, então, que o aleph, para ele iniciar, caso ele fosse iniciar a segunda sílaba, então ele teria que ter um sinal massorético abaixo ou acima? É isso? Sim, é isso. Como ele não tem nenhum sinal, então a sílaba fica aqui mesmo. E a segunda sílaba, como eu tenho apenas mais uma vogal cheia, então eu tenho a segunda sílaba aqui. Então eu tenho duas sílabas nesse vocábulo. Então eu tenho aqui uma dissílaba, aí eu tenho o quê? Um tsere, e eu tenho um riri, que é uma vogal longa por natureza. Então, nesse vocábulo eu tenho duas sílabas, ok? Ficou claro para vocês? Bom, vamos ao segundo vocábulo, que é o vocábulo bara, que nós temos no texto da Bíblia hebraica. Então, nós temos esse vocábulo, bara. O que nós temos aqui? Quantas vogais cheias eu tenho neste vocábulo? Professor, olhando a tabelinha, eu tenho duas vogais cheias. Se você tem duas vogais cheias, você tem quantas sílabas? Lembra, o que constitui as sílabas em hebraico é a quantidade de vogais cheias. Então, eu tenho aqui três consoantes. Três consoantes e apenas duas vogais cheias. Se eu tenho duas vogais cheias, quantas sílabas eu tenho? Duas sílabas. Professor, então a distinção primeiro é aqui e aqui? Não. Se você fizer a distinção silábica aqui, o que você está afirmando? Que está existindo três sílabas.
Mas como pode haver 3 sílabas se você tem apenas 2 vogais cheias? Então, aonde que eu faço a distinção? Apenas no primeiro. Então fica consoante vogal constitui sílaba, consoante vogal constitui sílaba? Não, porque eu tenho uma outra consoante aqui. Então fica uma e 2 sílabas aqui. E o Aleph fica aqui. Ok? Simples, né? Não tem um bicho de 7 cabeças. É simples. E o que é isso daqui? Aí é onde que vem a análise gramatical. Bara se trata de um verbo. E o hebraico trabalha com, nós classificamos como troncos verbais. Então aqui é o tronco kal, que é a voz ativa simples, né, classificado como o primeiro tronco verbal. Nós temos a terceira pessoa do masculino singular do tempo perfeito. O tempo perfeito é uma ação concluída no hebraico, e o tempo imperfeito é ação não concluída. Então nós temos, em princípio, se eu tenho a terceira pessoa do masculino singular, o que eu estou traduzindo? Em princípio, ele criou. Eu não posso colocar que ele criará. Por que não ele criará? Porque o verbo está no tempo perfeito, é uma ação concluída. Então, ele criou. Lógico, não há necessidade da tradução colocar em princípio ele criou. Não há necessidade, apenas coloco criou. Por quê? Porque o sujeito vem após o verbo. O sujeito está após o verbo. Bereshit, bara, o que vem aqui? Elohim. Então, não há necessidade. Então, algumas pessoas fizeram o quê? Traduz, em princípio, ele criou um Elohim, né? Algumas pessoas fazem isso. Isso eu não posso fazer. Então, é o que nós temos aqui. Em princípio, criou. Quem criou? Ele criou. Ele quem criou? Quem é esse ele? Ele está aqui à frente. Então, nós temos aqui 2 sílabas. Por que 2 sílabas? Porque eu tenho 2 vogais cheias, tá? E aqui a mesma coisa, 2 vogais cheias. A transliteração, como que eu vou transliterar? Aqui é um B, o A, o R, o A e a transliteração do Aleph, bara, ok? Está aí, bem simples, bem claro para vocês. Vamos para o próximo vocábulo. Então nós temos bara, agora o vocábulo que todo mundo conhece, que é esse aqui. O que eu estou tendo aqui? Um Shevá composto. Por quê? Porque as guturais... Ô, professor, é mesmo, ainda tem isso de guturais? Tem. Quais são as guturais? Guturais que saem da gutura. As guturais, primeira regrinha para vocês lembrarem, não se esquecerem, não ensinei isso, mas vou falar. As guturais, elas rejeitam o dagueche forte. Lembra da aula anterior que eu falei sobre o dagueche lento e o dagueche forte? Se você visualizar a tabela onde eu inseri o dagueche forte nas consoantes, você não verá algumas consoantes. Se você parou, realmente, professor, algumas consoantes eu não encontrei. Quais foram essas consoantes? Eu não encontrei o AIN, professor, eu não encontrei o RE, não encontrei o RET, não encontrei o REISH, não encontrei o ALEF. Ou seja, essas consoantes são classificadas como consoantes guturais. E essas consoantes, elas rejeitam o dagueche forte. Elas rejeitam esse ponto aqui. Mas eu vi uma consoante dessa aqui com um ponto dentro. Aí já não é dagueche forte. Aí chama-se MAPIC. Alguns falam MAPIC, tá? MAPIC. Aí é uma outra regrinha que depois eu explico, tá? Então, as consoantes classificadas como guturais são essas aqui. E essas consoantes, elas rejeitam o dagueche forte. E o que ocorre também? A consoante Aleph, ela tem uma preferência muito grande, segundo os gramáticos, pelos chevás composto, tá? Pelos chevás composto. Lógico, pode existir um outro sinal massorético? Pode, tá? É uma questão que os gramáticos colocam mais as suas devidas exceções. Bom, mas voltando aqui. Quantas vogais cheias eu tenho nesse vocábulo? Observe bem. Lembra que constitui as sílabas é a quantidade de vogais cheias. Esse primeiro sinal massorético aqui, ele é classificado como dentro da tabela, como uma vogal cheia ou como uma meia vogal? Ah, professor, como meia vogal. Então não constitui sílaba. E esse sinal aqui, ó, aqui em cima, é classificado da tabela como uma vogal cheia? É, professor, classificado como uma vogal cheia. Então eu faço a distinção aonde? Aqui. Então eu tenho a primeira sílaba aqui. E aqui, quantas vogais cheias eu tenho? Apenas uma, professor. Então eu tenho a última sílaba aqui. Ah, professor, mas eu não posso fazer aqui? Não, porque se você fazer a distinção silábica após essa vogal, você está dizendo que esse vocábulo contém 3 sílabas. E para que exista 3 sílabas é necessário o quê? Que houvesse mais uma vogal cheia. Estou dando essa aulinha aqui, senhores, porque muitas pessoas querem saber como fazer distinção silábica, etc e tal, e não conhecem os macetes. Mas o macete é esse aqui, não tem bicho de 7 cabeças. Bom, vamos transliterar então.
O que representa o Aleph para o português? Ah, professor, aquele sinal que eu sempre esqueço o nome, o apóstrofo. Esse sinal maçorético aqui, como que eu translitero ele? Ah, professor, parece que é um E pequeno e elevado. Então, se é elevado, você vai colocar junto com a transliteração do Aleph. Depois nós temos a consoante Lâmede, que representa o Lâmede para... Ah, professor, pelo nome Lâmede é o L, ok. E esse sinal aqui, que representa como vogal para o português? É a vogal O, professor, a vogal O. E essa consoante, ah, professor, essa aí às vezes eu confundo, essa está aberta e parece que existe uma que é fechada, professor. Se essa é aberta, essa representa o H, professor, ok? Aí nós temos a vogal ao lado. Professor, aqui também eu confundo. Agora eu lembrei da regrinha, professor. Aqui se trata de uma única vogal. Por quê, professor? Para que eu tivesse esse sinal como consoante, eu teria que ter abaixo ou acima um sinal diacrítico, professor, ou um sinal maçorético. Isso mesmo. Então, como não há nada embaixo e nem em cima, então aqui se trata de uma vogal. Olhe na sua tabelinha e veja que vogal que é essa. É a vogal I, professor. Então você coloca o I. E aqui nós temos o quê? Uma forma final. Lembra das formas finais? Nós temos as formas normais e as formas finais. E a pessoa não pode confundir essa forma aqui com essa aqui, ó. Essa aqui é a consoante summer, é o S. E essa aqui é a forma final. Que forma final que é essa? Professor, se não me falha a memória, é o M. Então você vai e coloca o M aqui. Nós temos aí Elohim, ok? Professor, mas o H tem som de R, sim. O H, lembra que o H, ou a consoante Re, ela é gutural, então sai da gutura. Tem então um som de R levemente, tá? Não é mudo como nós dizemos no português, que as pessoas falam Elohim. Não é Elohim, é Elohim, né? Nós temos aqui, beleza? Então nós temos quantas sílabas aqui? 2 sílabas. Gramaticalmente, o que se trata isso aqui de um substantivo. E esse substantivo ele está no plural. Por quê? Porque isso aqui é característica do plural masculino. Hirikyudiku men sofit. Ô, professor, não é men final? Então, é um termo técnico, men sofit, tá? Mas eu não vou usar esses termos técnicos com vocês. Talvez não utilizarei também o nome dos sinais maçoréticos para simplificar o aprendizado de vocês. Então, apenas se sabendo que aqui é uma forma final, que é um M final, e aqui se trata de um I. Pronto. Simples, né? Simplificando a linguagem, não complicando a linguagem. Bom, depois de Elohim, nós temos o quê? Aí nós temos uma partícula do caso do objeto direto, que é o et, tá? Que é uma palavra, vamos colocar aqui, isso aqui, ó, isso aqui está direcionando a questão verbal, exerce a função do verbo, onde está sendo direcionado. Então essa partícula do objeto direto, não precisa nem falar quantas vogais cheias há, se é uma palavra monossilábica, tá? E a transliteração qual que é? O Aleph representa o apóstrofo, esses dois sinalzinhos representam o E, aqui o T comum ao ponto, você coloca H, et, ok? Algumas pessoas na leitura, acabam não fazendo a leitura do et. Isso depende de cada um. Há pessoas que lê direto, Bereshit, Bara, Elohim, né? A pessoa Hashamayim. Só que aí depois, o que acontece? Quando a pessoa não pronuncia esse et, ou alguns falam, não, professor, é pronunciado, mas a tradução não se traduz a partícula do objeto direto. Então existe uma divergência entre alguns especialistas. Alguns acreditam que não deve ser pronunciado, outros acreditam que sim, que deve ser feito a sua leitura, porém não deve ser traduzido, que isso aqui se torna apenas um indicador da ação verbal. Bom, isso aí vai de gramático para gramático. Bom, interessante vocês saberem do que se trata isso aqui, da partícula do caso do objeto direto da oração, tá? Depois do et, o que nós temos? Nós temos um vocábulo, vamos colocar aqui, esta palavrinha aqui, ó. Pronto, nós temos esse vocábulo aqui, ó. Aqui nós temos, aí vamos transliterar para você saber como pronunciar esse vocábulo aqui. Primeira consoante aqui, essa consoante, o que representa essa consoante aqui para o português? Professor, se não me falha a memória, representa um H. Beleza, então você coloca o seu H. Esse sinal aqui representa qual sistema maçorético, qual vogal que representa? Professor, se não me falha a memória, representa o A. Então você coloca o A. E aqui, lembre-se, o sinal está do lado direito dessa consoante. O que representa essa consoante quando o sinal diacrítico está do lado direito? Representa SH, professor. Professor, mas eu estou vendo uma questão aí, tem um ponto dentro. E o senhor ensinou se tem um ponto dentro e a vogal antecedente, uma vogal breve, é reduplicado. Isso, esse SH, ele é reduplicado.
Depois você vem o quê? Para a outra vogal. Que vogal que é essa, professor? É onde me confundo. Essa vogal tem um som de A ou tem um som de O. Lembre, senhores. Pegue no seu maior percentual o som de A, porque são raros os casos o qual esse sinal aparecerá com o som de O. Tá? Então, se você tiver dúvida, mas pode ler com A. Agora, se você quiser ter certeza se é o som de A ou de O, aí só utilizando um dicionário. E olhe lá, tá? Porque nem todo dicionário ele translitera o vocábulo em hebraico, tá? Então vai ser difícil de saber se trata de um A ou se trata de um O. Mas na distinção silábica nós saberemos um pouquinho melhor sobre isso. Bom, mas vamos lá. Aí depois eu vou colocar um A aqui, depois eu vou explicar porque eu tenho, se tem um som de A. Aí eu tenho um MEM, que representa o MEM, o nome já diz tudo, um M. Depois vogal A. E agora aqui, professor? Professor, agora aqui, isso aqui se trata de uma consoante ou isso tudo aqui é uma vogal? Veja bem, para dizer que tudo isso daqui é uma vogal, teria que estar abaixo de uma consoante, né? E não está. Nós temos o quê, ó? Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Aí eu vou falar que aqui é vogal? Aí do encontro de duas vogais? Não. Isso não existe em hebraico. Aí eu tenho que dizer que isso aqui é o quê? Consoante, vogal, consoante. Por que é a consoante, professor? Porque o ponto está abaixo ou se tivesse em cima. Agora, se não houvesse ponto aqui e houvesse isso aqui, aí sim. Aí eu tenho consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Mas não é o caso. O caso é isso aqui, ó. Ok? Beleza? Então nós temos aqui o M, o A, aqui o Yud, que é o Y, vogal I e o M. Pronto. Professor, eu vou pronunciar Rashamaim. Não, você vai pronunciar Rashamaim. Rashamaim. Ah, professor, parece que existe uma tonicidade aqui no mar. Rashamaim. Sim, a sílaba tônica está no M. O que ocorre, senhores? Vamos fazer a distinção silábica, depois eu entro num outro detalhezinho com vocês. Então, o que vocês estão aprendendo aqui hoje? Transliterar para saber como pronunciar de forma correta. Agora, dentro da distinção silábica, o que constitui as sílabas em hebraico? A quantidade de vogais cheias. Quantas vogais cheias eu tenho nesse vocábulo aqui? Observe, pegue a sua tabelinha, conte e visualize. Quantas vogais cheias há nesse vocábulo? Olha, professor, pelo que eu estou observando, esse sinal ele está fazendo parte das vogais breves na tabela de vogais cheias. Então, é uma vogal cheia. Esse sinal, professor, eu vou ter esse aqui como a vogal longa por posição, também está na tabela das vogais cheias. E esse sinal, professor, é o mesmo que esse. Então, ok. Então, nós temos 3, professor. E esse aqui, como o senhor falou que se trata de uma vogal, esse aqui é uma vogal que está na classificação de vogais breves, mas faz parte da tabela das vogais cheias. Professor, aí não contém nenhuma meia vogal, professor. Então, se o que constitui as sílabas, professor, é a quantidade de vogais cheias, então, nós só visualizando os sinais maçoréticos, nós temos aí 4 sílabas. Sim, senhor. Aqui você tem 4 sílabas. E onde se faz a constituição de sílaba? Onde se faz consoante, vogal, constitui sílaba. Consoante, vogal, constitui sílaba. Tá, professor, mas naquele caso que o senhor falou, professor, da palavra... Deixa eu pegar aqui. Dessa palavra aqui, professor, ó. Aqui, professor. Se a regra, professor, é consoante, vogal, constitui sílaba, lógico, não é consoante, meia vogal não constitui sílaba, professor, ok. Mas aqui, ó, consoante, vogal, constitui a sílaba aqui, professor, é isso que o senhor está falando? Consoante, vogal, constitui sílaba. Porém, você tem que observar a sílaba que virá à frente. Se a consoante que for iniciar a próxima sílaba, caso você faça a distinção de consoante e vogal constitui sílaba, preste atenção na consoante que vem logo após a primeira sílaba que você definiu. Contém algum sinal maçorético, algum sinal diacrítico? Não, professor. Ok, então nesse caso, a sua exceção de você terminar a sílaba aqui. Então, professor, aí essa aqui está consoante, vogal constitui sílaba, mas olhe novamente, você vai iniciar uma nova palavra aqui, tem algum sinal maçorético aqui? Não, professor, não tem. Então aqui encerra a sílaba, ok? Vamos ver este caso aqui? Vamos lá. Consoante, vogal constitui sílaba. Vamos fazer aqui. O que eu tenho aqui? Ah, professor, aí o senhor tem uma outra consoante com vogal. Opa! Então eu faço a distinção silábica aqui de novo. Por quê? Porque na frente eu tenho uma outra consoante, uma outra vogal. O que eu faço? Constituo sílaba aqui também. E aqui, professor, tem consoante e vogal. O senhor vai fazer aí, se eu fizer isso, o que está acontecendo? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Estou dizendo que agora tem 5 sílabas. E essa consoante tem alguma vogal? Não, não tem não, professor. Então, como que fica? Essa última sílaba ficará apenas assim.
Ok? Então nós temos quantas sílabas? 1, 2, 3, 4 sílabas em hebraico. Agora, o que acontece, senhores? Existe em hebraico, que isso é um pouco mais complexo, não são todas as pessoas que dominam isso em hebraico na distinção silábica. Entre as distinções silábicas em hebraico, existe chamado, em hebraico, chamado de sílaba aberta átona, sílaba aberta tônica. Aí existe a sílaba fechada átona. Existe também chamado, átona. Existe também a sílaba fechada tônica. Existe isso aqui ainda em hebraico. E é justamente nessa regrinha, quando você descobre se esse sinal tem um som de A ou de O. Veja bem, gente. Saber distinguir sílaba aberta átona, sílaba aberta tônica, sílaba fechada átona, sílaba fechada tônica, não é algo tão simples assim não, tá? Eu vou colocar aqui, mas isso aqui vai ser uma questão de muito treinamento para aqueles. Veja bem, senhores, essa regrinha de sílaba aberta átona, sílaba fechada tônica, sílaba aberta átona, sílaba aberta tônica, sílaba fechada átona, sílaba fechada tônica, isso aqui não deve ser uma preocupação para você que quer apenas saber ler, traduzir e é uma análise gramatical. Professor, mas para ler, se eu não souber dessa distinção, eu posso ler errado. Aqui pode ser um A ou pode ser um O, justamente. Mas esteticamente, você bater um olho é difícil. A não ser quando a pessoa encontrou alguém que já tem algum áudio de toda a Bíblia hebraica, já fez essa análise, aí é uma outra história, tá? Mas por que não deve se preocupar muito com essa regra? Por quê? Porque hoje os gramáticos já identificaram quais são os vocábulos que utilizam esse sinal com o som de O. Então você não precisa mais esquentar a cabeça, tá? Mas é só uma explicação aqui, tá? Dessa regrinha para pessoas que tenham curiosidade de saber. Bom, então vamos voltar aqui, senhores. Então nós temos sílaba aberta. Vamos colocar uma regra aqui. Qual que é a regra da sílaba? Os gramáticos dizem que para que exista uma sílaba aberta, primeiro sílaba aberta, tá? Sílaba aberta, e vou colocar agora aqui, sílaba fechada. A sílaba aberta diz que ela tem que terminar com uma vogal, tá? E a sílaba fechada diz que tem que terminar com uma consoante, ó. Então, sílaba aberta tem que terminar com vogal e sílaba fechada tem que terminar com consoante. Vamos ver aqui, ó. Lembra que a regra do hebraico é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, ok? Não se esqueça dessa regrinha, tá? Lógico, tem a sua exceção pela conjunção, que às vezes a conjunção é inserida. Exemplo, o shuri, que é uma preposição inserida, né? Prefixada diante das consoantes labiais, tá? Só uma questão para vocês não esquecerem. Veja bem, a sílaba aberta termina com vogal. Vamos aqui, ó. Consoante, vogal. Olha só o nome, consoante, vogal. Terminou com o quê? Com vogal. Então aqui eu tenho uma sílaba, aqui, ó, aberta. Por quê? Porque a primeira sílaba terminou com vogal. Beleza. Pera aí, professor, terminou com vogal ou terminou com consoante? Se você olhar esteticamente aqui, você está dizendo que está terminando com o quê? Com uma vogal. Mas olha um detalhe aqui, ó. Ou seja, virtualmente, ó. Isso aqui está sendo reduplicado. Ah, professor, é que o senhor apagou na transição. Mas vamos lá, professor. Vamos colocar de novo lá. Olha só isso aqui, professor. Então a primeira sílaba seria aqui, professor. Isso, e aqui inicia a outra sílaba. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4 sílabas. Ah, professor, então se a sílaba termina em consoante, essa sílaba ela é fechada. Isso. Agora, é onde as pessoas confundem. Porque, lógico, gente, aqui a pessoa não vai colocar 2 shin aqui, né? Na estrutura consonântica do hebraico. Isso você vai ver na transliteração. Por isso a preocupação, quando fazer distinção silábica, prestar atenção justamente no dagesh. Lembra da regra do dagesh forte que eu passei para vocês? Então, nós temos o dagesh forte aqui. Vou até tirar esse travessão aqui para lembrar os senhores. Esse dagesh aqui, ele é forte ou ele é lene? Ah, ele é forte. Por que ele é forte? Porque a vogal antecedente é uma vogal
breve. Então, esse shin, ele é reduplicado. Se ele é reduplicado, tudo bem. A distinção silábica você vai fazer aqui mesmo. Mas você, entre sílaba aberta e sílaba fechada, você tem que prestar atenção na reduplicação. Se está sendo reduplicado, então essa primeira sílaba, ela está sendo uma sílaba fechada, tá certo? Então, a primeira sílaba é uma sílaba fechada. Por que é fechada? Porque como foi reduplicado o shin, então fechou essa sílaba. Então, aqui eu tenho uma sílaba fechada, porque termina em consoante. Beleza. Essa é a próxima sílaba aqui, o shin. Que nós temos uma sílaba aberta ou sílaba fechada? Bom, professor, como não há nenhum ponto aqui, né? Então aqui nós estamos entendendo que é uma sílaba aberta. Por quê? Porque está terminando com vogal, professor. Então consoante, vogal, sílaba aberta. Beleza. Então aqui nós temos uma sílaba fechada. Aqui nós temos uma sílaba aberta. E aqui nós temos uma sílaba aberta ou sílaba fechada? Está terminando com quem? Consoante, vogal. Terminou com vogal. Então, sílaba aberta termina com vogal. E sílaba fechada termina com consoante. Então, isso aqui termina com vogal. Aqui também é uma sílaba aberta. E essa última palavra está terminando com o quê? Consoante, vogal, consoante. Está terminando com uma consoante. Então, essa sílaba é uma sílaba fechada. Ah, professor, entendi. Estou entendendo. Pronto, senhores. Então, agora nós sabemos que nós temos 4 sílabas nesse vocábulo. A primeira sílaba ela é fechada, por quê? Porque essa consoante está sendo reduplicada, então faz necessariamente que essa sílaba seja fechada, também porque a vogal antecedente é uma vogal breve. Aqui como está iniciando a nova sílaba, então aqui é uma sílaba aberta porque termina com vogal. Aqui também é uma sílaba aberta porque termina com vogal. E aqui encerrando a sílaba, uma sílaba fechada porque está terminando com uma consoante e uma forma final. Ok, gente? Então essa aqui é a regra, e isso aqui é algo trabalhoso, tá? São poucos os estudiosos, ou poucos até mesmo os professores, que sabem distinguir de forma clara esta regra de sílaba aberta, sílaba fechada. Como não bastasse, além desta regra aqui, vou colocar uma outra. O que acontece? Vou deixar apenas a sílaba aberta, senhores. Dentre a sílaba aberta, vou voltar aqui de novo. Lembra os senhores que sílaba aberta termina em vogal, ok? Beleza. Aí nós temos chamado de sílaba aberta, átona e sílaba aberta, sílaba aberta, átona e sílaba aberta tônica. Aí tá um outro detalhe. O que acontece aqui, senhores? Veja bem. A sílaba aberta átona, ela vai ter uma vogal, olha o que eu vou escrever aqui agora, ó, longa. E uma sílaba aberta tônica terá uma vogal breve. Outro detalhezinho, tá? Então, veja bem, nós estamos falando de sílaba aberta. A sílaba aberta termina em vogal. Beleza. Aí a primeira coisa é isso, você tem que memorizar isso, que a sílaba aberta termina em vogal. E a sílaba fechada termina em consoante. Beleza. Aí lembra agora os senhores que a sílaba aberta átono, o que é átono? Não tem a sua tonicidade. Em uma sílaba aberta átono eu tenho uma vogal longa. E uma sílaba aberta tônica eu tenho uma vogal, ó, breve. Beleza. Bom, vamos para a sílaba aberta. Já classifiquei as sílabas, então aqui eu ignoro, por quê? Porque eu estou lidando com uma sílaba fechada. Beleza, então para a sílaba aberta, tenho 2 sílabas abertas aqui, ó, olha só. Duas fechadas e 2 abertas, beleza? Beleza. A primeira sílaba, esse sinal aqui é uma vogal longa. Se esse aqui é uma vogal longa, então essa aqui é uma sílaba aberta átona. Agora, olhe esse sinalzinho aqui na tabela dos senhores. Veja se esse sinal ele é classificado como longo ou breve. Veja aí. Ah, professor, esse sinalzinho aqui é breve. Peraí, se é breve, então aqui é uma sílaba aberta o quê? Ah, é uma sílaba aberta tônica. Ah, então a tonicidade está aqui, professor. Sim, senhor. A sílaba tônica está aqui. Por isso que essa daqui é uma vogal breve. Ok, gente? Ou seja, isso aqui é uma questão para decorar, para pegar vários vocábulos, analisar vários vocábulos. Primeira coisa, vocês que estão aprendendo hebraico agora, a primeira coisa que vocês vão fazer o que é? Transliterar, saber pronunciar o vocábulo.
Fez a transliteração, como exercício, lógico, se você uma vez você decorou, você não há necessidade de você fazer distinção silábica nenhuma. Se você já está lendo fluentemente, pode fazer a análise gramatical, pode fazer a tradução da forma interlinear, da forma literal, análise gramaticalmente, a estrutura daquele vocábulo, como aqui depois eu vou mostrar gramaticalmente o que se trata esse vocábulo, tá? Então, beleza. Então, você já sabe, sílaba aberta átona, sílaba aberta tônica. Professor, isso aqui é uma aulinha chata. É chata, mas você vê que tem gente pegando esse sinal aqui, ó, e trazendo o som de au. E as pessoas, se você pegar essas pessoas que estão ensinando isso, que eu verifiquei aí, as pessoas não conhecem nada disso aqui de hebraico. Nada, nada. Ou seja, elas estão pegando a gramática, usando esse sinal massorético e nem sabe de distinção silábica. Não sabe, não sabe. Então, só para os senhores saberem o que acontece. Agora vamos, senhores, falar sobre a sílaba fechada agora. Lembra que a sílaba aberta termina em vogal. Átona tem que terminar em vogal longa e tônica tem que terminar em vogal breve. Beleza. Agora vamos falar da sílaba fechada. Sílaba fechada. A sílaba fechada, ela termina em consoante. Então eu já sei, professor, que a sílaba fechada ela termina em consoante, como aqui. Fechada e fechada. Beleza, terminou em consoante aqui porque reduplicou. E aqui também, certo? Certo. Bom, a sílaba fechada átona vai ter uma vogal breve e uma sílaba fechada tônica terá uma vogal longa. Você vai inverter, ok? Entenderam o raciocínio? Então, numa sílaba fechada átona terá uma vogal breve e uma sílaba fechada tônica terá uma vogal longa. Então, vamos analisar duas sílabas aqui. E aqui vai ser algo mais interessante ainda. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos uma sílaba fechada. Por que fechada? Porque esse xin aqui está com o gaguejo forte, reduplicou. Se reduplicou, então uma da consoante SH fechou essa sílaba. Se fechou, veja lá, esse sinal aqui, ó, massorético, se trata de uma vogal longa por posição ou se trata de uma vogal breve? Ah, professor, pelo que eu estou vendo, trata-se de uma vogal breve. Então, essa sílaba é uma sílaba átona. Então, vou colocar sílaba fechada, átona. Ó, professor, então vamos fazer já aqui, tá bom. Então, vamos colocar ó, sílaba aberta, átona. E aqui, sílaba aberta, tônica. Ó, ok, professor, então aqui nós sabemos que terminou com vogal breve, então é a sílaba aberta, átona. Agora, vamos para essa sílaba aqui. Professor, aqui a sílaba fechada terminou em consoante. Então, e essa sílaba aqui? Veja o sinalzinho. Esse sinalzinho aqui, ele é classificado como uma vogal longa por posição, como uma vogal breve. Professor, pela tabelinha que o senhor passou, é classificado como uma vogal breve também. Se é classificado como uma vogal breve, então essa sílaba é o quê? Ela é átona ou ela é tônica? Veja aí. Ela é átona, professor, porque breve, então aqui nós temos uma sílaba fechada, átona também. Ok, senhores? Gostaram da aulinha? Ou seja, é meio complexo, é trabalhoso, mas isso aqui é algo prazeroso para quem gosta do hebraico bíblico. Saber dos mínimos detalhes da estrutura desses sinais ou a estrutura do trabalho dos maçoretas. Bom, gramaticalmente, do que se trata esse vocábulo? Vamos lá? Vou apagar aqui, acredito que os senhores já devem ter anotado todas essas regrinhas. Voltando, senhores, nem tudo que eu estou colocando na lousa vai estar na apostila, tá? Essas regras aqui, como são regras um pouco mais complexas, eu estou passando isso por uma questão de curiosidade daqueles que gostam do hebraico, mas não sabem distinguir sílaba aberta, sílaba fechada, sílaba aberta átona, sílaba aberta tônica, sílaba fechada átona, sílaba fechada tônica. Então eu estou passando para as pessoas saberem como distinguir essa questão das sílabas, tá? Isso você encontra nas gramáticas. Então, lógico, dentro do meu material, no final da apostila, contém a referência bibliográfica de várias gramáticas que vocês podem adquirir para ver esta regrinha inserida lá, tá? Bom, então vamos à análise gramatical. O que nós temos aqui neste vocábulo? Professor, parece que o senhor colocou um sinalzinho aí, é impressão minha ou não? Bom, gente, deixa eu falar algo para os senhores aqui, veja bem. O hebraico comum, o comum das palavras em hebraico, é que a sílaba tônica, ela está na última sílaba, aqui, ó. Lembra quando nós fizemos distinção silábica, a última sílaba é essa aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, a última sílaba aqui, ok? Quando a sílaba tônica não for a última, for a penúltima, etc e tal, haverá um sinalzinho denotando onde está a sílaba tônica, caso não seja a última sílaba.
Então há necessidade, às vezes, da pessoa saber edição silábica justamente para isso, para saber onde está a sílaba tônica. Porém, como na Bíblia hebraica já vem, caso, quando a sílaba não é a última sílaba, vem um sinalzinho demonstrando onde está a sílaba tônica, tá? Por isso que aqui nós tivemos uma sílaba aberta. Se fosse átona, essa sílaba aqui, eu não poderia ter esse sinal. Se fosse átona, teria que ter um sinal longo, né? Eu poderia ter um câmetz, um som de A. Aí eu estou dizendo que aqui é uma sílaba aberta átona, tá? Mas como eu estou falando que aqui é uma sílaba aberta tônica, então eu tenho que ter um sinal de tonicidade, dizendo que aqui está a sílaba tônica e não a última sílaba. Isso as gramáticas também explicam. Bom, gente, do que se trata esse vocábulo? Veja bem. Primeiro aqui nós temos o artigo, isso aqui é a característica do artigo, isso eu vou ensinar nas próximas aulas para você. O que é característica do artigo? Depende. Os artigos eles têm muitas mudanças nos sinais maçoréticos aqui, dependendo de que forma está sendo prefixado. Se ele for prefixado diante de palavras guturais, o sinal maçorético aqui já não será mais esse, será um outro. Isso eu vou explicar nas aulas futuras. Então aqui nós temos um artigo com parte da forte na primeira consoante, então eu já sei que isso aqui agora... Esse artigo, professor, é masculino ou é feminino? Na verdade, não vou detalhar muito isso nas próximas aulas. O que vai dizer se é masculino ou feminino, singular ou plural, é você olhar para o final da palavra, do vocábulo. É isso aqui, ó. Isso aqui é uma característica, não o Hirik, deixa eu apagar aqui, senão as pessoas vão confundir, tá? Aqui é uma característica do masculino, tá? Essa terminação aqui, ó. Hirik, Yudi, Kumen, Sulfite. Então nós temos uma forma do plural. Então, o artigo, aqui o substantivo é masculino, por causa da terminação, então nós temos o plural, então aqui eu vou traduzir como os. E o que eu tenho aqui? Chamai, chamai é os céus, que diz que é plural dual. Isso eu vou explicar também em substantivos. Bom, gente, então nós temos aqui uma palavra que é um substantivo masculino, plural, juntamente com o seu artigo, que é masculino plural. Mas não existe uma forma de artigo para masculino, feminino, singular, plural? Não, não existe. Ao lado bom do hebraico é esse. Ou seja, é uma única forma. O que vai existir de diferenciação vai ser justamente o sinal maçorético aqui embaixo, dependendo da consoante que está aqui, tá? Então, o que vai dizer se o artigo é masculino, feminino, singular ou plural, vai ser a terminação do substantivo, beleza? Bom, senhores, então nós temos aqui... Vamos para o vocábulo. Então, nós estamos treinando o que é aqui? Transliteração, pronúncia, distinção silábica, e eu estou fazendo com vocês uma análise gramatical. Depois de Hashamai, o que nós temos no hebraico, aí no primeiro versículo? Isso aqui, ó, ve, et. Vamos ver, então, esse et aí é aquela questão do caso do objeto direto? Sim, senhor. E esse ve, o que é? Isso aqui, gramaticalmente, é uma conjunção, ou seja, está fazendo uma conexão. Dentro das conjunções, no nosso português, nós trabalhamos com as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas, tá? No caso aqui nós temos uma conjunção coordenada. Então, se eu for transliterar, vamos lá, transliterei aqui o V, esse pontinho aqui, que é o elevado, ele é audível porque é o que está iniciando na palavra. Depois, ó, consoante vogal, consoante, translitero o Aleph, aqui, esse sinal maçorético aqui, e o TH, et ou vet, tá? Alguns pronunciam V ou V, beleza? Quantas sílabas eu tenho aqui? Ou seja, para mim saber quantas sílabas há, eu preciso saber a quantidade de vogais. Vocês se lembram vogais? Cheias. Quantas vogais cheias eu tenho nesse vocábulo? Ah, professor, o che vai classificado na tabela como meia vogal. Então, só há uma vogal cheia. Então, se é uma vogal cheia, isso aqui é uma palavra monossilábica. Uma monossílaba, tá? Bom, agora vamos para o último vocábulo. O último vocábulo, que é a palavra, vamos lá, vamos ver agora, esta palavrinha aqui. Eu vou fazer dessa forma que eu faço. Pronto, essa palavra, o que nós temos aí agora? Veja bem, quantas vogais cheias eu tenho nessa, mas antes de eu falar de vogais cheias, vamos transliterar primeiro, vamos lá? O que representa essa forma para o português? Isso aqui, tá, gente? Tem gente, pô, professor, você faz um aleph meio esquisito, então vamos fazer mais fechadinho aqui, tá? Aqui representa o que é consoante? Ah, representa o H. Beleza? Essa vogal. Ah, professor, o senhor falou que na maioria dos casos é sempre o som de A, então nós vamos ter como A. Beleza, então vamos colocar A. Como que eu translitero o Aleph? Aquele sinalzinho bendito, professor, que eu sempre esqueço o nome, o apóstrofo. Então vamos colocar aqui. Que vogal que é essa? O A também. Depois, para a próxima consoante, lembra? Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Termina aqui. Então vamos para a próxima consoante.
Ah, professor, eu sempre confundo esta forma com essa aqui, professor. Essa aqui, ó, essa aqui é acento. Também não se esqueça que o Dalet pode ser confundido com a forma final do CAF, hein? Lembra que a linha é ultrapassada, tá? Só um detalhe para vocês não se esquecerem. Ah, professor, então esse aqui é o Reich, é o R, beleza, o R. Vogal que é essa? A vogal é aquela vogal do som de E, professor. Isso mesmo. É um tal de segolho. Isso. Então você coloca o E aqui. E aqui o que eu tenho? Pô, professor, aí tá quase parecendo com Ein. É, só que olha o tamanho dessa consoante. O que nós temos aí? Uma forma final. Ah, professor, isso aí é a sua forma que o senhor faz, o tsade final. Isso. Então você tem o TS. Como que você vai ler aqui? Lembra que o H tem som levemente de R em hebraico. Então você não vai falar Haaretz, vai falar Haaretz, ok? Haaretz. O que é Haaretz? Bom, depois nós vamos ver o que é Haaretz. Primeiro vamos saber quantas sílabas há aqui. Quantas sílabas há aqui? Bom, professor, pelo que nós estamos vendo, se as sílabas é pela quantidade de vogais cheias, há 3 vogais cheias, então há 3 sílabas. Onde eu vou fazer? Ah, o senhor falou aquela regrinha, professor, consoante, vogal cheia, constitui sílaba. Vamos lá, então. Consoante, vogal, constitui sílaba. Posso fazer aqui? Será que eu posso? Posso, por quê? Porque essa consoante está apoiada por uma vogal. Ah, então se está apoiada por uma vogal, então faça a distinção silábica aqui também. Por quê? Porque eu tenho consoante, vogal cheia, constitui sílaba. Beleza? E agora aqui, consoante, vogal cheia, constitui sílaba. Posso fazer aqui? Não, professor, não pode. Por quê? Porque aí o senhor está dizendo que existe uma nova sílaba e essa palavra não tem nenhuma vogal nela. Ah, tá vendo como vocês estão aprendendo? Eu não posso fazer a distinção, então a distinção fica apenas aqui. Pronto. Está aí, senhores, tá? Então nós temos uma palavra com 3 sílabas. Beleza, 3 sílabas. Agora vamos ver o que é sílaba aberta e sílaba fechada. Vamos lá? A sílaba aberta termina com o que mesmo? Veja aí no que eu coloquei. Sílaba aberta termina com vogal e a sílaba fechada termina em consoante. Bom, professor. Então, consoante vogal. Ó, professor, então é uma sílaba aberta porque terminou com uma vogal. E essa aqui, professor, essa também é uma sílaba aberta porque terminou com uma vogal. E aqui, professor, aí é uma sílaba fechada porque terminou em consoante. Beleza, professor? Bom, professor, aí o senhor diz que sílaba aberta átona tem vogal longa. Então, se o senhor colocou que esses 2 sinais são os mesmos, então aí é uma sílaba aberta átona, porque termina com a vogal longa. Aqui também é a sílaba aberta átona, porque terminou com a vogal longa. E essa é uma sílaba fechada atotônica. Professor, é uma sílaba fechada átona. Por quê? Porque terminou com a vogal breve, professor. Então é uma sílaba fechada átona. Ok, professor. Então, se aqui fosse uma vogal longa e não uma vogal breve, aí seria uma sílaba fechada tônica. Isso mesmo, senhores. Ok? Ficou clara a aulinha de hoje? Então, aqui nós terminamos o primeiro versículo do Gênesis, analisando a constituição silábica da estrutura do versículo do Gênesis. E essa palavra se trata do quê? Se trata, vamos lá, gramaticalmente também se trata de um substantivo feminino. E o que nós temos dentro desse eu vou deixar aqui caso vocês queiram anotar. Nós temos o que aqui? Um substantivo feminino e a palavra aretz, né? A palavra terra, mas o que nós temos aqui? Um artigo. Professor, o senhor tinha falado do artigo, mas por que esse artigo, professor? Não colocou essa forma aqui e o dagueche aqui. Lembra os senhores que as guturais rejeitam o dagueche forte. Então o que se faz? Se faz uma compensação daquele sinal maçorético. Como o Aleph rejeita o dagueche forte, então eu apago aqui, não posso colocar aqui, porque se eu colocar aqui, esse sinal aqui, eu estou dizendo o quê? Que aqui é uma sílaba aberta tônica. Então, se houvesse isso aqui, ok? Então, virtualmente, a gente faz o quê? Ignora esse Shevá e muda o sinal maçorético aqui. Como o Aleph rejeita o dagueche forte, então eu faço a compensação de pata para kametz, e aqui também se trata de um artigo. Então nós temos aqui um artigo, se o substantivo terra é um substantivo o quê? Feminino. Se eu tenho aqui um substantivo feminino singular, então aqui estou lidando com o artigo feminino singular. Então, a terra, ok? Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Simples, não? Então está aí mais uma aula para os senhores de distinção silábica.
Vou agora colocar um outro versículo bíblico também. Isso aqui eu vou apagar. Que também chama a atenção. Eu peguei até o texto aqui. Deixa eu pegar aqui. Uma palavra do versículo 2. Deixa eu ver aqui. Eu não vou pegar aqui, não vou pegar todas as palavras. Vou pegar alguma que é raitá. Vou para o versículo 2 agora aqui. Só para os senhores verem o que vai acontecer. Onde se deve tomar o devido cuidado, tá? Deixa eu ver se é raitá. Raitá. Pronto, aqui ó, raitá. Essa expressão, quantas vogais eu tenho? Tem 2, professor. Ok. Aí vem a pergunta, olha esse chevá aqui, ó. Lembra da explicação que eu expliquei para os senhores? Eu tenho um chevá na segunda consoante, ok? Ok. Esse chevá aqui, ele é audível ou ele é mudo? Professor, a vogal antecedente é uma vogal longa. Se é uma vogal longa, então esse chevá, ele é audível. Aí vem a pergunta, onde eu vou fazer a distinção silábica? Aqui é onde mora o problema. Eu vou fazer a distinção silábica. Esse chevá, se ele é audível, ele está iniciando aqui a palavra. Então esse chevá, por ele ser audível, ele está junto com esse vocábulo aqui, ó, e não com esse. Para que ele estivesse junto com esse vocábulo, é necessário que ele fosse um chevá mudo, tá certo? Então, o que constitui a sílaba é a quantidade de vogais cheias. Então, eu tenho 2 sílabas da mesma forma. E aqui, o re, aqui está uma questão interessante. O re aqui, ele não vai fechar essa sílaba, tá? Ele vai fazer que essa sílaba seja aberta. Para que ele fechasse a sílaba, esse re tivesse um valor consonante, que eu teria que colocar isso aqui, ó. Tá? Aí sim. Agora eu estou falando que o re está fechando acima. Agora ele está representando um valor consonantal. Esse ponto chama-se mapique, tá? Eu queria colocar essa palavra só para os senhores entenderem, tá? Então aqui nós temos chamado de mapique, beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Agora o que eu quero chamar a atenção é uma palavra no versículo 2, que muitas pessoas pronunciam até errado. Vou até colocar conforme está no texto aí, está assim, ó. Desta forma aqui, ó. O que nós temos aí? Eu tenho aí, veja bem, gente. O patá furtivo, ele não é uma vogal, que é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Veja bem que esse sinal maçorético, ele está aqui, ó. Se ele estivesse aqui abaixo, da forma que, veja bem, ele está nessa linha aqui, ó. Nesse alinhamento. Quando ele estiver nesse alinhamento, não se trata de uma vogal. Vou explicar a finalidade desse patá, chama-se patá furtivo, tá? Para que ele fosse vogal, teria que estar dessa forma aqui, ó, abaixo. E ele não está, ele está aqui, ó, intermediando, tá certo? Então, o que acontece? Veja bem, senhores. Quantas sílabas eu tenho aqui? Se o patá furtivo, eu estou falando que ele não é uma vogal, o patá furtivo não é uma vogal. Que vogal? Não é uma vogal cheia, tá? Ele não é classificado como uma vogal cheia, é um sistema que criaram. Então, eu tenho apenas uma única sílaba, que é por esta vogal aqui, ó, que é o U, que é o shurek. Então, tem uma palavra monossilábica. Para que serve esse patá furtivo? O patá furtivo, outra questão também, ele também não vai constituir sílaba, tá? O patá furtivo não constitui sílaba. Deixa isso bem claro para você. Não aumenta o número de sílaba, não constitui sílaba. Ele vai servir para apoiar a leitura desta consoante. Vamos transliterar para ver como fica? Bom, vamos transliterar primeiro aqui. Que consoante que é essa? Isso aí é o V, professor. Então, vamos colocar o V ao lado. Esse chevá, ele é audível, ele é mudo. Bom, professor, por estar iniciando a palavra, então ele é audível. Lógico, então você vai colocar um E pequeno e elevado. E essa consoante aqui? Essa consoante é um R, então você vai colocar o R. E essa vogal, qual que é? Essa vogal é um U, professor. Beleza. Aí está a questão. Vou ensinar o que para os senhores? Consoante, vogal, consoante, vogal. Consoante, vogal. Só há uma questão, senhores. No caso do patá furtivo, quando houver esse patá furtivo, lógico, ele sempre estará aqui no final da palavra. Quando ele existir, você vai consoante vogal e quando ele existir, você vai para ele, que vai representar o A. Você vai colocar o A e aí você vai colocar a transliteração disso aqui, CH. Pô, professor, então aí houve um encontro de tongal. Lembro, senhores, que o patá não é uma vogal cheia. Isso é apenas para auxiliar na pronúncia, lógico. Na pronúncia você vai pronunciar como? Veruar. Ok? Então o patá assertivo serve para quê? Você pronunciar isso aqui, ó. Veruar. Então não, algumas pessoas falam ruache.
ou ruar. Ruach não existe, tá? Ruar, 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 ok? Então você pega só a classificação cultural. Ruar, ruar. Então, o que significa ruar? Veruar, Elohim, Merahefet, Alpenei, Ramai. Ou seja, na verdade, ruar é vento, sopro, espírito, hálito, tá? Não necessariamente espírito, conforme uma entidade, é isso que confunde muitas pessoas sobre isso. Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso, tá? Então, eu quis deixar essa regrinha aqui do patá furtivo, que isso gera complicações, e a questão do mapique, que eu falei para vocês, que quando ele é inserido, ele vai fechar a sílaba, tá? Então, essa aula de hoje sobre distinções silábicas, e na próxima aula nós vamos estar falando provavelmente sobre a questão do artigo. Então, muito obrigado.